Em um dia de sol brilhante e céu limpo, Jesus estava em uma região montanhosa da Galileia, distante das cidades e vilarejos, rodeado por uma enorme multidão. O cenário era composto por colinas verdes e vastas planícies cobertas de vegetação, oferecendo um ambiente natural que refletia a beleza e a tranquilidade da criação divina. A multidão, que incluía pessoas de várias idades, origens e condições, tinha se reunido espontaneamente para ouvir os ensinamentos de Jesus e testemunhar os milagres que ele realizava. A área era remota e não havia infraestrutura para acomodar tanta gente, o que fazia a situação ainda mais desafiadora. Enquanto o dia passava, a multidão continuava a se reunir e o ambiente se tornava cada vez mais animado com a expectativa de ouvir Jesus falar. A maioria das pessoas tinha vindo de locais distantes, enfrentando longas viagens para estar ali. E muitas estavam começando a sentir os efeitos da fome e do cansaço. A necessidade de alimento estava se tornando uma preocupação crescente, pois não havia fontes de suprimento nas proximidades. A situação estava se tornando crítica e o desespero começou a se espalhar entre os presentes. Os discípulos, percebendo a crescente inquietação e a preocupação entre as pessoas, se aproximaram de Jesus para discutir a situação. Filipe, um dos discípulos mais práticos e analíticos, foi o primeiro a abordar a questão de forma direta. Ele se aproximou de Jesus com um semblante preocupado e disse: "Onde poderíamos comprar pão para alimentar toda essa gente? Mesmo que tivéssemos 200 denários, não seria suficiente para que cada um recebesse apenas um pedaço." Filipe estava se referindo a uma grande quantidade de dinheiro, mas mesmo assim, a ideia de alimentar uma multidão tão vasta parecia completamente inviável. Enquanto Filipe discutia o problema prático, André, outro discípulo, percebeu um jovem entre a multidão carregando uma pequena cesta com alguns pães e peixes. André se aproximou do rapaz e observou que ele tinha 5 pães de cevada e 2 peixes. André trouxe essa informação a Jesus e disse: "Aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Os pães de cevada eram simples e comuns, geralmente consumidos pelos mais pobres, e os 2 peixes eram igualmente modestos. A quantidade de comida parecia ridiculamente pequena, em comparação com a necessidade de alimentar uma multidão tão grande. Jesus, no entanto, não se deixou desanimar pela aparente insuficiência dos recursos. Sua confiança era imensa e sua fé inabalável. Ele pediu que a multidão se organizasse e se acomodasse na relva. Os discípulos seguiram suas instruções, dividindo a multidão em grupos de 50 e 100 pessoas, para facilitar a distribuição do alimento e garantir que todos fossem atendidos de forma organizada. Com a multidão acomodada, Jesus tomou os pães e peixes nas mãos. Ele levantou os alimentos ao céu e fez uma oração de agradecimento. A oração de Jesus não foi apenas uma formalidade, mas uma expressão profunda de gratidão e fé. Ele agradeceu a Deus pela provisão e pediu que o alimento fosse abençoado e multiplicado para suprir a necessidade de todos. Esse ato de oração e consagração foi fundamental para o milagre que estava prestes a acontecer. Após a oração, Jesus começou a partir os pães e os peixes. Em um gesto de cuidado e generosidade, ele entregou os pedaços aos discípulos, instruindo-os a distribuir entre a multidão. À medida que os discípulos começaram a distribuir o alimento, a quantidade de comida parecia crescer, apesar da pequena porção inicial. O pão e o peixe se multiplicavam milagrosamente, e cada grupo de pessoas recebia sua parte, sem que a quantidade de comida diminuísse. O que parecia uma quantidade insignificante de alimento se transformava em uma refeição abundante para todos. Os discípulos, observando o milagre de perto, estavam impressionados e maravilhados com o que estava acontecendo. A transformação do alimento parecia desafiar as leis da natureza e as expectativas humanas. A multidão, inicialmente preocupada com a fome, agora estava satisfeita e cheia. As pessoas comiam e se alegravam, e a atmosfera de ansiedade deu lugar a um sentimento de gratidão e celebração. Todos estavam surpresos e emocionados com a abundância que estava sendo oferecida. Enquanto a multidão comia até se saciar,
Jesus instruiu os discípulos a recolher as sobras para que nada fosse desperdiçado. Eles seguiram suas instruções e começaram a recolher os pedaços de pão e peixe restantes. Para a surpresa de todos, conseguiram encher 12 cestos com as sobras. Esse número simbolizava a plenitude e a generosidade do milagre, representando a abundância que havia sido proporcionada. O milagre da multiplicação dos pães e peixes foi mais do que um simples evento de alimentação. Ele teve um impacto profundo na fé e na compreensão dos presentes. A experiência foi um poderoso testemunho do poder divino e da capacidade de Jesus de transformar situações impossíveis em abundância. A multiplicação dos pães e peixes não apenas supriu a necessidade física da multidão, mas também ofereceu uma lição espiritual significativa. A notícia do milagre se espalhou rapidamente, e muitos dos presentes contaram a seus amigos e familiares sobre o que haviam testemunhado. A história da multiplicação dos pães e peixes tornou-se uma das narrativas mais conhecidas entre os seguidores de Jesus. Ela foi um símbolo da capacidade de Jesus de suprir todas as necessidades e de oferecer mais do que o esperado. Os discípulos, ao refletirem sobre o evento, perceberam a importância de confiar plenamente em Jesus, mesmo diante das dificuldades e das limitações aparentes. A experiência do milagre reforçou a lição de que, com a fé em Jesus, até mesmo o que parece pequeno e insuficiente pode se transformar em algo grandioso. A repercussão do milagre foi significativa e duradoura. A história da multiplicação dos pães e peixes tornou-se um testemunho claro do amor e da generosidade de Jesus, e a metáfora de Jesus como o pão da vida ganhou uma nova dimensão. A multidão, além de ter suas necessidades físicas atendidas, recebeu uma lição profunda sobre a capacidade divina de suprir todas as carências. Enquanto a multidão se dispersava, ainda deslumbrada e cheia de gratidão, Jesus dedicou-se a momentos de oração e agradecimento a Deus pela provisão milagrosa. Esse momento de devoção foi uma oportunidade para refletir sobre a abundância que pode emergir, mesmo das ofertas mais humildes quando colocadas nas mãos de Deus. Jesus mostrou que, com a fé e a confiança em Deus, o aparentemente insignificante pode se transformar em algo de grande impacto e abundância. O milagre da multiplicação dos pães e peixes tornou-se um evento marcante na história do ministério de Jesus. Ele demonstrou de forma clara e poderosa a capacidade de Deus de transformar o ordinário em algo extraordinário. A história continuaria a ser contada e recontada como um testemunho do poder divino e da compaixão infinita que Jesus ofereceu a todos que o seguiam. O pão e o peixe se tornaram símbolos de uma generosidade divina que supera todas as expectativas e necessidades, e a mensagem do milagre ressoaria através das gerações como um lembrete da abundância e do amor de Deus. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, ative o sininho, compartilhe com amigos e familiares. Até a próxima!